certos benefícios, ele vivia sendo ajudado por mão de segundos, de terceiros, porque ele era paralítico, né? Então, por 8 anos ele passou por esta certa dificuldade, por estas certas situações que ele teve que enfrentar durante esses 8 anos. 8 anos de choro, 8 anos de angústia, 8 anos de desprezo, por conta que as pessoas passavam, ali olhavam para ele e o olhar não era aquele olhar, né, de Deus te abençoe, aquele olhar, um olhar de bênção, era olhar de desprezo para com ele. Mas a Bíblia diz que Pedro chega em Lida, e quando Pedro chega em Lida, a primeira coisa que ele faz, vai visitar Enéas em sua casa. E quando ele visita Enéas, ele olhando para Enéas deitado sobre o seu leito, ele aponta para Enéas para lhe pronunciar uma palavra que Pedro pronuncia para Enéas não é a palavra que muitos há 8 anos vinham pronunciando. A palavra que Pedro pronuncia para Enéas não é a palavra que até mesmo o vizinho da direita, da esquerda, teria pronunciado. A palavra que Pedro pronuncia para Enéas é uma palavra que vai dar força e ânimo dentro do seu coração e vai impulsionar força e capacidade para os seus tendões. Palavra que Pedro pronuncia para Enéas é uma palavra não assim só de autoajuda, mas uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de convicção, uma palavra de força, uma palavra de restauração. Uma pequena palavra que Pedro ele direciona para Enéas faz com que Enéas se levante da sua cama. Ele olha para Enéas e diz para ele: Enéas, hoje Jesus Cristo te sara, hoje Jesus Cristo te cura. Levanta, faz a tua cama e segue em frente. Enéas se levanta no mesmo momento que Pedro pronuncia a palavra, mas ali havia outras situações que estavam acontecendo. A Bíblia vem falar logo em seguida de uma mulher por nome Tabita, que é um nome do original aramaico, que trazendo para a nossa língua significa Dorca, e Dorca nós vamos ver que o significado dela significa por um nome de um animal, ou um animal por nome de gazela. Gazela é um animal muito atento, que fica muito na vigilância, é um animal que é muito rápido, é um animal que chama a atenção da sua presa por causa do seu cheiro. Então, ou seja, Dorca, eles colocaram o nome nesta mulher por conta de se basear neste animal, porque eles sabiam que Dorca era uma mulher cheia de amor e compaixão dentro do seu coração. Eles sabiam que Dorca era uma mulher cheia de compaixão para compartilhar com o seu próximo. Eles sabiam que Dorca era uma mulher doce, era uma mulher obediente, era uma mulher que era submissa. Ela gostava de fazer o que era certo, ela abandonava o que era errado, ela gostava de praticar a justiça, ela gostava de praticar a retidão. Dorca era esta mulher, uma mulher de grande exemplo, de grande testemunha. Não foi à toa que Lucas já chega a chamar ela de discípula. Ele chama ela de discípula não é por outra coisa, é porque ela seguia Jesus com retidão, ela adorava a Jesus com retidão, com ousadia, e ela conseguia se desviar das coisas do mar.
Dorca, ela foi comparada a uma discípula por ser obediente, por ser amigável, por ser agradável aos olhos de Deus e também aos olhos dos apóstolos. E nós vamos ver que eles registram dentro do livro do Atos dos Apóstolos, é algo que essa mulher faz que chama a atenção dos pregadores do século 21. Dorca, ela não tinha em sua mão um cajado, pastor Cláudio, ela não tinha um cajado como eu, o senhor tem, ela não tinha em sua mão uma espada como nós temos, ela não tinha em sua mão aquela capacidade de chegar e pregar e fazer a pessoa se prostrar, não, mas ela tinha algo dentro dela que chamava a atenção de qualquer pessoa. Ela era uma doce mulher, ela era uma mulher que conseguia aconselhar qualquer situação, ela era uma mulher que onde chegava, ela dava testemunho, o testemunho dela chamava a atenção de qualquer pessoa que estava passando por um momento difícil. Ela, quando conversava com essas pessoas, ela conseguia apaziguar, ela conseguia amenizar, conseguia colocar em ordem as coisas que estavam em desordem. Dorca, ela era um exemplo de mulher. Então nós vamos ver que quando ela passa a dar este exemplo, quando ela começa a exalar esta essência, nós vamos ver que ela chama atenção. Por quê? Porque o que muitos tinham capacidade não faziam, mas Dorca não tinha certas condições, mas ela ia e fazia. Então nós vamos ver que a Bíblia mesmo relata que tudo que Dorca fazia chegava primeiramente na frente e depois ela chegava atrás. O que é que ela fazia? As obras dela. Ela fazia as coisas e não era para quem tinha condições, ela fazia para os necessitados, para os órfãos e também para as viúvas. Ela aconselhava, ela abençoava a vida dessas pessoas. Ela era um tipo de mulher que ela não tinha visão para as coisas grandes da terra, mas ela tinha visão para a necessidade da terra. Nós vamos ver que Dorca, ela foi bênção na vida das viúvas. As viúvas eram muito que rejeitadas naquela época. As viúvas, elas não tinham seus certos valores naquela época. Até mais, se uma viúva não tivesse filho homem, ela era desprezada com toda a força pela sociedade. Ninguém queria saber da viúva que não tivesse um filho homem para que pudesse ajudar ela nas suas necessidades. Todos que olhavam para uma viúva, eles olhavam com desprezo, só olhavam para ela com outros olhos se ela tivesse uma condição financeira boa. Aí eles iam olhar com outros olhos para aquela viúva, mas se não tivesse, eles não queriam ter o trabalho de carregar a responsabilidade sobre as suas costas. Eles não queriam ter esse trabalho. E Dorca, ela pegou olhando para a situação, ela disse: o que eu puder fazer, eu vou fazer. E a Bíblia nos mostra que ela tinha a capacidade muito grande de fazer algo que iria servir tanto para o necessitado, também para com o órfão e também para com a viúva. Nós vamos ver que o que ela usa não é o cajado, o que ela usa não é a espada, o que ela usa não é a sabedoria para instruir os grandes, para eles saberem respeitar os pequenos. O que ela usa simplesmente é uma agulha com a linha. A agulha e a linha é o instrumento que Dorca usa. Aleluia, e nós vamos ver que o que ela faz com aquela agulha e com aquela linha é o que vai clamar por ela, o que vai falar por ela, o que vai divulgar o ministério dela lá na frente. Porque era muito fácil uma pessoa de condições chegar à direção de um órfão e chegar e dar uma esmola, era muito fácil. Mas o que irá ver chegar, pegar aquela pessoa, levar para sua casa e cuidar daquela pessoa. E Dorca, ela teve essa compaixão, ela teve essa capacidade, ela fez isso para com os órfãos, ela fez isso para com as viúvas. Nós vamos ver que ela faz tudo o que ela pode por eles, mas
mas nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que ela adoece, e quando ela adoece, ela vem logo em seguida a falecer. Mas quando isso acontece, a Bíblia diz que 2 varões vão em direção de Lida, a cidade que estava bem perto de Jope. Então eles vão em direção de Lida porque já tinham ouvido falar que Pedro estava lá, o apóstolo. E o apóstolo Pedro pensa num homem que era cheio de Deus, pensa num homem que era enxertado de Deus, carregado de Deus, pensa num homem cheio do poder de Deus e da unção do Senhor, pensa num homem cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver que eles vão em direção de Pedro, e eles vão dizer para Pedro: Pedro, vem ter conosco, mas não te demora, Pedro, porque aconteceu uma situação muito triste lá em Jope. Aconteceu uma situação muito delicada lá em Jope, e nós necessitamos que tu venha ter conosco, porque nós necessitamos. Porque Dorca, a discípula de Jesus, ela adoeceu de uma enfermidade, e aconteceu que ainda há pouco ela faleceu, e tu precisa vir ter conosco para ver o que vai acontecer, para ver o que nós vamos fazer. A Bíblia vai dizer que eles vão pegar ela e vão levar para uma parte no quarto de cima do cenáculo. Preste bem atenção, naquela época, toda pessoa que falecesse não era digno de levar para dentro do cenáculo, porque era comparada com uma pessoa imunda, com uma pessoa impura. Mas Dorca, eles não olharam desse jeito, não olharam com essa visão. Eles pegam Dorca, levam Dorca para o andar de cima do cenáculo, e aí eles colocam ela em cima de uma maca, e enquanto aguardam Pedro chegar, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar a certa intimidade de Pedro com Deus. A certa intimidade de Pedro com Deus é tão profunda que chega à capacidade de despertar uma pessoa que está em estado de óbito. Nós vamos ver que Pedro, ele passou uma certa experiência com Jesus, quando Jesus peregrinou na face da terra. Pedro, ele teve uma certa instrução pelo mestre, quando o mestre peregrinou na face da terra. Pedro, ele caminhou lado a lado com o mestre. Ele presenciou quando o mestre entrou à casa de um certo centurião, e ali colocou a mão sobre a filha do centurião, e ali ele falou para a menina: menina, levanta-te. E assim aconteceu. Pedro testemunhou isto. Pedro, ele estava lá, presenciou essa situação, e ele sabia que uma hora para outra o Senhor não ia mais estar do lado dele, e ele ia ter que carregar essa responsabilidade sobre os seus ombros. Ele sabia que quando viesse um paralítico ao seu encontro, ele ia ter a responsabilidade sobre o seu ombro de colocar a mão no paralítico e dizer: paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, da mesma forma como Jesus fez com o paralítico de Betesda. Então Pedro sabia muito bem que ele ia carregar essa responsabilidade sobre o seu ombro. Por isso Pedro, ele começou a observar tudo que Jesus fazia em volta de si. Ele começou a observar a instrução que o mestre dava. Ele não faltou nenhuma aula sequer ele faltou. Sabe por quê? Ele queria aprender mais do mestre. O mestre já teria falado para com ele que a jornada dele era pequena na face da terra, que a jornada dele era curta na face da terra. Então ele ficou grudado do lado do mestre. Para onde o mestre ia, ele ia junto, ele ia andando passo a passo, caminhando. Quando o mestre deitava, ele deitava. Quando o mestre levantava, ele levantava. Ele não queria perder nada, ele queria estar atencioso, porque ele sabia que quando o mestre fosse ser levado para o céu, ele sabia que ele iria enfrentar situações de vício, situações delicadas na face desta terra. Por isso ele observou tudo. Então ele passou por experiência. Ele estava no dia da instrução e do discipulado, quando o mestre ensinava seus discípulos, dizia para os discípulos: olha, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Ele estava no dia que o mestre olhou para aquela filha do
do centurião e falou: Talita cumi, que quer dizer, pequena menina, levanta-te. Ele estava nesse dia também. Ele estava quando Jesus olhou para o paralítico e disse: paralítico, tu queres ser curado? O paralítico disse: Senhor, eu quero, mas que quando o anjo desce, agita as águas, não há ninguém que me pegue no braço, me leve à beira do tanque e me jogue dentro das águas, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser sarado. Pedro também estava na presença do mestre, quando o mestre falou essas palavras. Pedro também estava na presença do mestre, quando veio 2 leprosos ao encontro do mestre, pedindo para que ele tivesse misericórdia, e Jesus, olhando para ele, disse: olha, fiquem limpos, pois a fé de vocês salvou vocês. Nós vamos ver que Pedro também estava nessa presença, nesse discipulado. Pedro estava nessa instrução. Pedro, ele observava tudo, observava com toda a atenção do mundo. Para quê? Para que ele não viesse falhar lá na frente, para que ele não viesse fraquejar lá na frente. Pedro, ele estava sempre atento por tudo que o mestre fazia, por tudo que o mestre falava, porque ele sabia que as palavras que saíam da boca do mestre era a palavra de vida, era a palavra de restauração, era a palavra de cura, era a palavra de purificação, e essas palavras eram preciosas para ele. Pedro, ele estava atento a tudo que o mestre falava, a tudo que o mestre fazia. Pedro, ele estava atento. Pedro, ele presenciou quando Jesus acalmou a tempestade. Ele presenciou. Pedro, ele presenciou quando Jesus abriu os olhos do cego. Pedro presenciou. Ele estava presente em todas as instruções do mestre. Para quê? Para que quando o mestre fosse para o céu, para o lado direito do Pai, ele viesse ficar com a responsabilidade, viesse fazer conforme a vontade de Deus na sua vida. Ele observou tudo como o mestre fez, para que um dia lá na frente ele fosse fazer da mesma forma. Agora nós vamos ver Pedro diante de uma situação, diante de uma mulher morta, diante de uma mulher que já entrou no estado de óbito. Nós vamos ver que Pedro, ele chega, quando ele chega, ele pergunta. Quando ele pergunta, as pessoas falam: está no andar de cima, está lá onde estão as viúvas estão chorando. Quando Pedro vai subindo a escadaria, nós vamos ver que as viúvas descem correndo em direção de Pedro, e elas descem não para falar outra coisa a não ser a respeito das obras que Dorcas tinha feito. Elas descem com as roupas, com as túnicas sobre as suas mãos, e ele apresenta: olha o que ela fez para conosco, olha o que ela fez para com as viúvas, olha o que ela fez para com os órfãos, olha o que ela fez para com os necessitados. Ela fazia e não cobrava nenhum centavo sequer. A obra chegava primeiro na frente, logo em seguida que vinha ela atrás. Sempre a obra chegava primeiro na frente. Então Pedro disse para elas: aonde se encontra Dorcas? Presta atenção que quando ele pergunta para elas, ela diz: está ali em cima, no andar de cima, ela está morta. Então eles começam a chorar. Pedro olha e diz: eu quero que saiam todos do quarto, todo mesmo, porque Pedro se lembrou que no dia que Jesus ressuscitou a filha do centurião, no dia que Jesus ressuscitou, ele pediu para que todos saíssem do quarto, e não foi diferente. Pedro começou a entender que na sua vida começou a sua jornada. Pedro começou a entender que tudo que ele aprendeu ele ia ter que começar a praticar. Pedro começou a entender que os mistérios sobrenaturais de Deus começou a se concretizar na sua vida. Pedro começou a entender que o agir de Deus na vida dele estava começando a fluir. Ele ia ter que começar a compartilhar. Então ele se lembra que para o milagre acontecer, Jesus disse para que todos saíssem e ficasse somente a mãe e o pai da menina, e ele e os outros 2 discípulos
Pedro faz da mesma forma. Ele olha e diz: eu quero que saiam todos, eu quero que me deixem só com ela. Mas Pedro, quando vê que todos vão saindo, agora ele vai se ajoelhar diante do corpo dela, ele vai fazer uma oração, e quando ele ora, ele vai falar uma palavra: Tabita, levanta-te. Ele fala as palavras de ordenança que o mestre falou. E quando ele fala as palavras de ordenança que o mestre falou, e assim ele presenciou o milagre, da mesma forma ele sabe que vai acontecer, porque ele falava não as palavras dele, mas ele falava as palavras do mestre. O mestre já tinha falado, e nós vamos ver que quando Jesus ele fala isso, Talita cumi, nós vamos ver que Jesus ele está dando uma ordem, ele está dando uma ordem para todas legiões, para todas as legiões celestiais. E enquanto ele dá essa ordem, as legiões celestiais elas começam a entrar em concordância, e aquilo que estava aprisionando a vida começa a liberar a vida. No momento que Pedro lança a palavra, que Pedro começa a lançar a palavra, a Bíblia diz que Dorca, ela abre os seus olhos, ela começa a respirar, ela começa a falar, e quando ela começa a falar, ela senta. E quando ela senta, o milagre já foi concretizado. Ele estende as suas mãos para com ela, levanta ela, abraça ela, dando boas-vindas a ela, dizendo: toma posse do milagre, porque ainda não está na hora de tu partir desta terra. Ainda tem muitas coisas para ser realizado por intermédio da tua vida, ainda tem muitas coisas para se concretizar por intermédio da tua vida, por intermédio do teu ministério. E muitos não entendiam o porquê que tinham colocado Dorca no andar de cima do cenáculo. Sabe por quê? Porque ali não era para sepultamento, e sim somente para um velório passageiro, porque a vida tinha saído do corpo dela, mas não tinha ido embora. A vida tinha saído do corpo dela, mas peregrinava em volta do corpo dela, mas necessitava de uma palavra profética, necessitava de uma autoridade profética, necessitava de uma palavra que viesse autorizar ela a voltar novamente para o corpo dela. E foi o que Pedro fez. Pedro fazendo isso, a vida volta de novamente para Dorca, e Dorca se levanta. E quando Dorca se levanta, Pedro, abraçando ela, desce as escadarias, vai e entrega novamente para os órfãos, entrega novamente para as viúvas e para os necessitados. E ali o choro já era derramado, não de tristeza, de perda, mas sim porque Dorca ressuscitou, porque Dorca voltou à tona, porque Dorca está viva, porque Dorca não está mais deitada com o corpo frio, Dorca está de pé com o corpo quente, cheio de vida, cheio de ânimo e cheio de testemunho para dar, porque só quem passou no vale da morte tem um testemunho forte e profundo para dar, e Dorca ela estava ali pronta para dar esses testemunhos. Interessante uma coisa, que aqui nós vamos ver que quando mandam chamar Pedro lá em Lida, Pedro ainda não tinha se encontrado com ela. É algo interessante, algo que eu estava lendo, eu estava examinando, eu disse: poxa, como é que pode ele chamar ela pelo nome se ele ainda não tinha encontrado com ela? Quem estava ali e sempre conversava com ela era Lucas, o que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas foi o que presenciou a sua jornada, Lucas foi o que viu que Dorca fazia, por isso ele achou tão bom, tão lindo, e ele decidiu escrever, decidiu registrar. Então Lucas, ele tinha estado junto com Dorca, mas Pedro não. Mas Pedro, quando chegou, ele chama ela pelo nome. Porque o que é isso, pastor? Entenda uma coisa, que quando nós estamos dentro do exército de Deus, não precisa nós estarmos pessoalmente, porque o Espírito de Deus já apresentou cada um de nós para com o outro, e não precisa estar lá junto
assunto. Por quê? Porque o Espírito de Deus já testificou a respeito de nossa vida, de nossa pessoa, para com aquela outra pessoa. E nós vamos ver que Pedro chama ela pelo seu nome. Aleluia, Deus. Ele chama ela pelo seu nome. E ele não chama só pelo o nome que nós lemos, por nome de Dorca. Ele também chama ela por nome de Tabita. Nós vamos ver que Pedro, ele chama ela por nome de Tabita. Por que ele chama por nome de Tabita, pastor? Entenda uma coisa. Quando foi dado o nome para Dorca, colocaram o nome de Tabita, Tabita que quer dizer Dorca, Dorca que quer dizer gazela, gazela que quer dizer que é um animal que é dócil, que é um animal que é rápido, que é um animal que é eficiente, que é um animal que recende o seu aroma. Então Dorca, ela estava cheia de vida para dar, ela estava cheia de obras boas para dar, ela estava cheia de compaixão para compartilhar para com seu próximo, e ela tinha alvo, e o alvo dela estava conectado ao diagnóstico de Deus. Deus, ele fala por intermédio do apóstolo Tiago, no capítulo 1 do verso 27, qual é a verdadeira religião, qual é a verdadeira obra, qual é o verdadeiro amor, qual é a verdadeira compaixão. Nós vamos ver que Deus, ele fala por intermédio da boca do apóstolo Tiago, dizendo que a verdadeira religião é aquela que atenta para o órfão, que cuida das viúvas, que cuida dos necessitados, e não olha para a fraqueza dos órfãos, não olha para a fraqueza da viúva, não olha para a fraqueza do necessitado, mas ele não se importa com isso.